Bom, no exemplo passado, exemplo 20, nós vimos o uso do Python para avaliar funções, implementar funções recursivas. E aí vimos o fatorial e a série de Fibonacci, a série de Lucas também, por exemplo. Agora nós vamos, nesse exemplo 21, ver como se passa em funções a passagem ou atribuições de argumentos para as funções. Então, isso aqui, por exemplo, ó, def, ref, demo, isso aqui é o argumento, é o elemento que vai dentro isso aqui é um argumento de uma função, dentro dessas chaves aqui, né, dentro desse parênteses. Já definindo formalmente aqui, né, esse x aqui seria um parâmetro, ok? Então tem uma diferença aí entre o parâmetro e o argumento. Então, em funções nós temos parâmetros e argumentos, aqui então avalia-se o uso de valores de fora para dentro da função. Então você tem o valor fora, atribuído ao x fora aqui, ele vai para dentro da função com o valor x. Okay. Parâmetros são usados no interior da função, ou de procedimentos, como eu acabei de mostrar, e argumentos são usados nas chamadas de procedimentos, ou seja, o valor é passado para a função no momento da rodada do programa. Como os argumentos de uma função são passados para os parâmetros da função, há uma chamada, que a gente chama de chamada por valor ou chamada por referência. Então, teoricamente, o Python faz uma chamada por referência, porque Python, todos os elementos são objetos. O que é a chamada por valor? Chamada por valor, você tem que o valor da variável é copiado para o argumento da função. E aí você não muda a variável em si, porque você faz uma cópia dela. E aí você usa aquela cópia e aí quando você sai da função, aquela variável permanece com aquele valor intacto. Quando você tem chamada por referência, você tem uma referência daquele objeto, ou seja, o endereço daquele objeto é passado para dentro do argumento daquela função, e aí a função altera aquele objeto, faz tudo, e aí quando voltar para aquela variável fora da função, você alterou o objeto que estava fora dela, então você alterou a referência daquele objeto. Python faz uma chamada nem por valor, nem por referência, mas uma chamada por objeto, porque em Python é tudo objeto, mas em alguns momentos ele faz uma chamada por valor, e em outros momentos ele faz uma chamada por referência. Quando que ele faz chamada por valor? Faz chamada por valor quando você tem valores, objetos imutáveis, né, um inteiro, um float, um char, e ele faz uma cópia daquele elemento e trabalha com ele. Quando você passa objetos que são mutáveis, lista, dicionário, uma string, aí você tem uma chamada por referência. Então, vamos avaliar esse exemplo aqui, né? Vamos lá. Esse exemplo aqui. Aqui eu defino uma função refdemo, e essa função ela recebe um argumento, agora vamos falar as palavrinhas certas, né? Um argumento x. E aí você imprime print x é igual a x, e aí o id vai mostrar o endereço, né, a identidade daquela variável x, o endereço daquele objeto, né? Então, nesse caso aqui, se a gente fosse chamar essa função aqui agora, dessa forma aqui, daria um problema, porque eu estou usando um x, mas eu não atribuí nada ao x anteriormente. E aí, então a gente pode fazer isso. Vamos atribuir um valor a x por fora, e aí o x, ele entra... vamos atribuir o x por fora, e eu vou imprimir a identidade do x. Como aqui nesse momento eu não chamei a função refdemo, então vamos falar. Eu vou imprimir o x vale 9 e o id dele é 16, 13, 42, 35, 04. Agora eu vou chamar a função refdemo de x. Então eu vou usar como argumento o x. O x vai entrar aqui como argumento dessa função refdemo, e ele vai usar
a referência desse 9. Por quê? Porque eu não precisei alterar nada e não tive que mudar esse valor aqui. Então eu vou imprimir aqui agora o x que foi passado como argumento para essa função e a identidade do x. Então agora eu estou chamando a função refdemo. Vejam aqui agora que eu estou imprimindo o x, tem o mesmo valor 9 e o id do x é a mesma, ou seja, a referência é a mesma do objeto. Embora ele seja um valor inteiro, eu não tive que fazer nenhuma alteração nesse objeto. Então, para economizar ali objeto interno do computador, ele faz a referência ao mesmo elemento. Agora eu altero o meu x dentro da minha função. O meu x agora ele vale 42. Então o que eu tinha aqui é que nós tínhamos uma função e ele apontava para o 9 e aí eu chamei uma outra função que não iria alterar aquele 9 e chamei a referência dele. Imprimi as duas referências dos objetos apontam para o mesmo objeto, que é o que a gente viu aqui, apontando 9 para o mesmo objeto de mesma identidade. Quando eu altero esse x para 42 dentro da função, ele faz uma cópia. Então não vai chamar mais por referência, ele vai chamar por valor, e ele vai fazer uma cópia desse x e atribuir o x a um outro objeto e vai mostrar que a identidade desse objeto, agora como eu fiz uma cópia, então ele está apontando para outro objeto. Então além dele imprimir o x igual a 9, x igual a 9, ele vai imprimir mais um x igual a 42 e a nova identidade dele. Veja aqui, agora o x é igual a 42 e ele tem uma nova identidade 16, 31, que termina com 32. Veja aqui o final, ele termina com 32. Saindo da função refdemo, o x não foi alterado, porque eu fiz uma cópia dele aqui para dentro. Mas o original dele se mantém, porque é um número inteiro. Então aqui na hora de imprimir o x, ele vai imprimir o valor do x vale 9 e a identidade dele aqui é a mesma das identidades anteriores, terminando com 04. Ok? Beleza. Agora, então vimos aqui a chamada por valor e a chamada por referência. Mas nós podemos ter efeitos colaterais com a chamada por referência nos objetos. Então vamos ver um primeiro exemplo. Cria uma função que não vai ter efeitos colaterais. Qual é a função? A função recebe como argumento o valor cidades, né, a variável cidades, e aí você imprime as cidades, o que ele receber. E aí, essa variável cidades, que é uma lista, a gente vai ver aqui embaixo, ela vai receber cidades, que é ela mesma, e vai acrescentar mais uma lista com 2 elementos. E aí eu vou imprimir novamente as cidades. Então, antes de tudo, vamos comentar isso aqui, só para ver a função imprimindo o que ela vai receber de argumento. Eu crio um parâmetro, que é uma variável de lista, com 4 elementos, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ipatinga e Vila Velha. 4 elementos. E aí eu chamo a função sem efeitos colaterais, uso essa variável aqui como argumento dessa função, variável locais, como argumento da função sem efeitos colaterais, né, aqui, locais. Ela vai ler esses locais aqui e vai... esses locais aqui vai entrar no lugar de cidades, né, sobrescrever cidades, e ela vai entrar aqui e vai imprimir os locais, porque ela entrou aqui, ok? Então, vamos só imprimir as cidades. Então, imprime as cidades, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ipatinga e Vila Velha. Ao imprimir os locais, você tem aqui que os locais, que essa variável aqui lista, ela não foi alterada, imprime novamente Rio de Janeiro, Fortaleza, Ipatinga e Vila Velha. Então vamos comentar aqui e vamos avaliar o que acontece quando a gente adiciona a cidade ao parâmetro cidade aqui, né, cidades mais 2 elementos da lista. Então aqui, internamente, essa variável aqui, ela vai ser acrescentada, ela recebe uma cópia aqui por valor, e ela tem um valor alterado dentro dessa função sem efeitos colaterais. Então ela vai imprimir agora a primeiro cidades aqui, né, que é essa lista locais, e depois vai imprimir a segunda impressão, novas cidades adicionando BH e São Paulo. Ok, então nós temos aqui uma lista com 4 cidades, e depois a lista que foi alterada dentro da função sem efeitos colaterais, uma lista com 6 cidades, né, adicionando BH e São Paulo. Ao final, quando você sai da função sem efeitos colaterais, ao imprimir locais, você vai ver que foi feita uma cópia dela aqui,
e ela não sofre alteração. Então ela vai imprimir só os 4 valores. Por quê? Porque você não fez a operação com o objeto. Você adicionou elementos àquela variável. Então você tem aqui o valor original com os 4 elementos. Agora, se a gente colocar... Então vamos comentar aqui, retirar esse tipo de análise. Se a gente colocar um operador mais igual, você altera a referência do objeto. Então o que vai acontecer? Vamos fazer o mesmo exemplo aqui. E nós temos com efeitos colaterais, agora uma nova função que chama efeitos colaterais. Eu vou passar como argumento da função a lista locais, e aí eu vou imprimir locais e depois imprimir locais aqui novamente. Então vou imprimir essa lista 2 vezes. Rio de Janeiro, Fortaleza, Ipatinga e Vila Velha. Ok. Agora eu vou retirar essa impressão daqui e rodar novamente, ou seja, só aquela primeira lista com 4 elementos. E aí dentro daquela lista eu vou fazer uma alteração com o operador mais igual, ou seja, eu vou alterar a variável original cidades pela referência do objeto lista que foi passado locais aqui, e eu estou alterando esse objeto locais aqui pela referência dele, e agora o objeto locais que foi passado para dentro dessa função aqui, ele se altera. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou imprimir Rio de Janeiro, Fortaleza, Ipatinga e Vila Velha, e as cidades receberam mais 2, vai imprimir as 6. Até aí tudo bem, né? As 6 cidades. Acontece que quando a gente chama essa variável que está fora da função efeitos colaterais, que agora eu vou pedir para imprimir locais, veja aqui, agora eu peço para imprimir locais, que está aqui, ó, ela está fora dessa função. Essa impressão de locais aqui que está sendo executada agora mostra que o objeto local foi alterado, porque dentro da função foi passada a referência, esse operador aqui alterou o objeto, no endereço do objeto, e aquela variável que estava de fora foi alterada dentro da função. Então isso aí é um exemplo de alteração pela referência do objeto. A gente pode também usar argumentos na linha de comando, né? Se for no shell do Linux ou prompt do Windows, o argumento é colocado após o nome do script. Então aqui nós vamos fazer um exemplo prático para ver como é que é, né? E os argumentos são separados por espaço e acessados pela lista que possui um tamanho variável. Então você tem aqui no interior do prompt lá, do Python, ele chama internamente o sys.argv, um argumento de tamanho variável. E aí, esse sys.argv ele pode receber sys.argv elemento 0, elemento 1, elemento 2, etc. Então aqui vamos criando uma variável que chama cada argumento. Python x21, que é esse exemplo, né? .py, que é o nome desse arquivo, curso Python para iniciantes. Então nós temos 1, 2, 3, 4 strings numa string maior, Python e xpy. Esse Python e o x21 chama o Python, chama o arquivo e aqui os argumentos de entrada. Esses argumentos serão esses argumentos que ele irá ler. E nessa função for cada argumento, imprime cada argumento. Então aqui, se a gente fosse rodar, aqui ele só mostra o endereço, mas a gente pode chamar aqui, por exemplo, no prompt, aquela lista lá, aquela chamada, né? A gente escreve aqui Python x21.py, e aí vamos colocar aqueles novos argumentos, curso Python para iniciantes, e ele vai rodar essa função aqui, curso Python para iniciantes. Ele recebe esse argumento no x21 e ele imprime curso Python para iniciantes. Ok. Então a chamada de argumentos para a função. Nós podemos também ver aqui a chamada de argumentos por parâmetros.
que a gente já viu isso aqui na função anterior, né, no exercício anterior 20, mas vamos ver novamente, é que você pode ter uma quantidade variável de argumentos, né, parâmetros, na verdade, de argumentos para essa função aqui. Você pode colocar diversos parâmetros como argumentos nessa função var. Então vamos supor aqui que a gente tem a função var asterisco x. Então você tem aqui, esses argumentos vão se transformar em uma tupla de listas individuais e ele vai imprimir os elementos. Como eu estou chamando a função pela primeira vez e não passei nada de argumento, ao chamar ele cria uma tupla vazia, né? Como são listas de valores estáticos, não é dinâmico, é uma tupla gerada. E aí, se eu colocar nessa função var outros argumentos, então primeiro eu imprimi gerei a função var com 0 argumentos, agora 1, 2, 3 argumentos, 34 que é o inteiro e 2 strings. Então, vou rodar e ele imprime os novos argumentos. Uma tupla com 34, você gosta de Python, claro. Uma coisa interessante também é que os argumentos posicionais devem preceder os argumentos variáveis, ou seja, aquele com asterisco tem que vir depois, e com 2 asteriscos, que são as keywords, né, que são as chaves dos dicionários, devem vir depois dos argumentos posicionais. Ou seja, aqui nós temos um exemplo, def define uma função locais, e aí o primeiro argumento é um argumento que é o posicional, e os outros argumentos tem um asterisco que vem depois do argumento posicional. E o que essa função def locais vai fazer? Vai imprimir cidades, se tiver outras cidades, vai imprimir outras cidades. Então, uma primeira função def vai imprimir Paris, imprime aqui Paris, e uma tupla vazia. O que é isso? Ele falou que nessa outra, os argumentos variáveis, não teve mais nenhum argumento variável. Depois eu insiro mais argumentos. Além de Paris, que é um argumento posicional, eu adicionei Londres, Roma e Madrid. Então, ao executar aqui, você tem o argumento posicional Paris e a tupla com argumentos variáveis, 3 argumentos variáveis, Londres, Roma e Madrid. Com essa definição, a gente pode implementar uma outra função que é a função de média aritmética de um número arbitrário de números. Então, você tem aqui definindo a função média aritmética que recebe um argumento posicional x e um argumento variável asterisco y. Ou seja, você pode colocar quantos números quiser. O primeiro vai ser atribuído a x para o argumento x e os outros para o asterisco y. Então, o que a função faz? A variável soma, um parâmetro interno, recebe o valor de x. E aí, de 1 até y, de i até y, soma recebe o elemento que foi adicionado foi passado a y. E aí o resultado é 1, que é o primeiro elemento do x, mais o tamanho do número de argumentos que foi passado para y. Então, vamos fazer diversas funções da média aritmética. De propósito, o resultado eu coloquei como o resultado fosse 10, para mostrar que não interessa a quantidade de argumentos passados para esse tipo de função, ele faz as contas ali. Então você tem a média entre 10, 7 e 13, você tem 3 elementos, 10 mais 7 mais 13, 20, mais 10, 30, a média dos 3 aqui, 30 dividido por 3, 10. Então, a gente tem o resultado 10 aqui. Uma outra função com 2 argumentos, print, média aritmética, porque veja que a função média aritmética ela não gera um print, então eu coloco um print por fora aqui, porque ela só retorna o resultado. A média de 8 e 12, ele vai receber um argumento posicional 8 e o argumento variável 12, 8 mais 12, 20, dividido por 2 elementos, 10 também. Então ele imprime um novo 10. Posso ter também uma função só com um argumento posicional e 0 argumentos variáveis. Então a média aritmética de 10 é 10 dividido por um elemento, né? Também é 10. Podemos ter também uma função em que o y é uma lista, só que ele é transformado em uma tupla de elementos estáticos com o asterisco, e aí a gente passa o y como argumento. O y sem esse asterisco nunca poderia ter sido passado como argumento para a função média aritmética,
porque uma lista tem tamanho variável. Então a média é entre 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a média é entre 10 mais 15 e 25, mais 25, 50, mais 5, 55, 57, 60. Então 60 dividido por 6, a média também é 10. Ok. Beleza? Agora vamos definir uma outra função com o asterisco. Nós definimos uma função com os argumentos na tupla aqui dentro, né, x, y, z, e vai imprimir o x, y, z. O p recebe a tupla, como a tupla vai passar os elementos aqui, ele vai imprimir os argumentos dessa tupla, não só necessariamente de lista, mas de tupla, então ele vai imprimir os elementos 47, 11, 12, como está aqui. Ok. Uma função pode ter aquela chamada também, como nós já vimos, com dois asteriscos, que são as keywords, né? São os argumentos daquela função, como nós já vimos. Então, repetindo esse exemplo aqui, que ele é prático. Agora, de um dicionário, então nós temos aqui uma função f vazia, não tem problema, ele imprime vazio. E uma função f com os elementos do dicionário, keywords, BR, Brasil, chave, né, BR, Brasil, BH, Belo Horizonte e SP, São Paulo, ele imprime os valores desses argumentos dessa função com dois asteriscos. Então, nós já vimos essa questão aqui no exemplo passado, né, com outros nomes. Então, primeiro é um dicionário vazio, depois ele imprime um dicionário completo. Podemos ter também uma função chamada novamente com asterisco duplo. Então vamos chamar essa função aqui que recebe os parâmetros a, b, x, y e n e imprime esses elementos. E aí nós temos primeira coisa é passar um dicionário em que A recebe append, B, a chave B recebe bloco e tudo mais. Esses elementos das chaves, isso aqui é uma chave, esse aqui é uma outra chave, essa é outra chave. Como as chaves que são passadas nessa função aqui, nós definimos que vão ser passadas as chaves, né, asterisco, keyword, arguments, aqui, dois asteriscos, as chaves, então as A, B, X, Y, N vão ser passadas como argumentos para essa função f, e ele vai imprimir os valores da chave. Então, depois de passar os valores da chave, ele imprime os valores relativos a cada uma dessas chaves. Pode haver também, podemos fazer também uma combinação de argumentos da função com um ou dois asteriscos, além do argumento posicional. Então, combinando uma função f aqui com uma tupla, né, que não é um dicionário, então eu quero um argumento de tamanho variável. Essa tupla que tem dois elementos, né, e eu uso asterisco t, porque é uma chamada de argumento de tamanho variável. E agora eu quero também, também como argumento dessa função f aqui, as chaves desse dicionário. Então aqui nós temos o x, o y e o n como argumentos também dessa função. O que ela vai fazer? Ela vai receber a tupla e vai imprimir os elementos da tupla, 47 e 11, depois vai receber as chaves desse dicionário e imprimir os valores relativos a essas chaves. Então, nós temos aqui 47, 11, extract, yes e no. É isso.